Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Vamos dar continuidade hoje naquele nosso vídeo sobre como se comportar fora do corpo. E um dos apêndices desse tema é justamente a questão do amparo. É uma das grandes, vamos dizer, talvez a mais bonita, o mais bonito trabalho que se faça fora do corpo é o amparo. E é atrás disso que muitos projetores astrais sérios estão atrás, não somente atrás de um fenômeno extrafísico, mas sim para poder trabalhar mesmo ainda fora do corpo. Você faz algo bom durante o seu momento da vigília, e quando você deixa o seu corpo de carne deitado na cama, sua roupa, para você utilizá-la quando voltar, fora do corpo você ainda continua ajudando. Um trabalho intensivo em nome do amor e da luz. E é esse o nosso tema de hoje. Como se comportar durante um amparo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Aqui nós falamos de filosofia, espiritualidade e projeção astral de uma maneira bem simples, aberta e de uma linguagem bem tranquila, sem dogmatismo, bem universal a visão. Vamos experimentando isso tudo juntos. Se inscreve aí no nosso canalzinho para poder a gente levar esse conteúdo para todo mundo, Então vamos lá. Primeiro nós temos que entender umas questões. O que seria a ideia de amparo, Como que se faz um amparo? Qual é o momento certo de se fazer um amparo? E quais as técnicas? Existe uma técnica? Existe um comportamento específico para eu poder fazer um amparo, um direcionamento? Como que funciona isso? A projeção astral, para quem não conhece, pode ser um fenômeno mais rico, se não é o fenômeno mais rico, espiritual, de abertura da consciência e de mudança de paradigmas na sua vida que você pode ter. E todas as pessoas do planeta, inclusive os animais, qualquer um faz projeção astral. Então não é uma coisa específica de pessoas elevadas, como eu sempre ressalto aqui no meu canal. Não é uma coisa que você vê tanta literatura, tantos grupos fechados de esoterismos, ocultistas, que tratam isso como sendo o ápice do cerne magnânimo daquela coisa, sendo que na verdade é uma coisa tão natural quanto dormir. Completamente natural. Isso faz parte do processo de sono, do processo de deixar o corpo dormindo, porque ele precisa de descanso, o espírito se retira, mesmo que você não se lembre das suas experiências astrais. Então vamos começar, eu vou falar algumas experiências que eu já tive com o amparo, e depois nós vamos conversando um pouquinho sobre como se comportar durante o amparo. Eu me lembro do meu primeiro amparo extrafísico que eu fiz, O primeiro contato com a ideia de amparo. Eu nem sabia o que era na época. Depois, com o tempo, um contato assim, de mais experiências, eu fui entendendo. Mas eu me recordo muito bem que eu morava num outro bairro, não morava aqui com a minha mãe ainda, estava morando sozinho nessa época, e eu tive uma projeção astral, onde eu me lembro que eu estava em um carro ajudando umas pessoas a saírem de um acidente de carro. Estava na entrada da cidade aqui, em Varginha mesmo, e ajudando umas pessoas a saírem do carro. O carro tinha capotado, uma coisa assim, batido. E eu estava ajudando essas pessoas. E na minha cabeça, inicialmente, aquilo parecia ser um sonho, Como se eu não estava tão lúcido ainda. Então eu lembro que eu estava retirando essas pessoas. Eu lembro que tinha dois meninos, dois rapazes, mais ou menos uns 18, 19 anos, e uma moça mais nova. E eu acabei ajudando eles e minha lucidez abriu e eu percebi que eu estava fora do corpo, porque naquela hora eu tinha certeza que eu estava dormindo e fui analisando aquilo tudo e abri a consciência lá fora. Então eu tinha certeza, depois que eu retirei eles do carro, que eu estava projetado fora do corpo. E lembro que tinham os outros pessoas comigo, uns outros amparadores, fazendo esse trabalho de retirar eles ali. Eu não via muitos, para mim estava só eu e mais um. Eu não sei se dizer para vocês se esse cara que estava comigo era um amparador extrafísico ou se era uma outra pessoa projetada. E os mentores mais sutis ali eu não estava conseguindo ver. Sabia que tinha mais ajuda, mas nós não conseguimos vê-los, por causa da sua densidade extrafísica mais sutil. Recordo que logo
a gente foi levado a um hospital, era como se fosse, eu até lembro do hospital regional daqui, é como se fosse um hospital, e lá essa moça estava muito nervosa, ela ainda estava assim, achando que estava cheia de sangue, né, machucada, e a gente estava conversando com elas, e o meu mentor chegou para mim, eu não sabia que era o Alaiara naquela época, né, não tinha esse vínculo com ele ainda, conversando com ele, ele falou para mim, faz uma coisa, vai lá e só conversa com ela, trata ela com respeito e carinho, conversa com ela, só conversa. Eu fui conversando com ela, tratei ela como amiga, tirei aquele desespero dela, não, para, já acabou, você tá bem, você tá tranquila, me fala sobre você, qual que é teu nome? Eu comecei a conversar com ela e fazer um bate-papo como se fosse amigo mesmo, uma coisa bem livre, né? Não tentei dogmatizar nem nada, fiquei bem livre conversando com ela como se fosse uma amiga minha. E logo eu sentia que os mentores estavam direcionando a energia da minha aura para ela, e ela foi adormecendo aos poucos, e ela dormiu ali, encostada em mim, né? Naquela maca, eu estava do lado dela e dormiu encostado, segurando a mão dela, conversando com ela. Logo que eu voltei pro corpo, acordei, voltei pro corpo, e logo minha mãe chegou em casa, na minha casa lá. Ela ia lá todo final de semana. Aí eu contei isso pra ela. E ela, rapaz, eu te falar pra você que acabou de morrer 3 moleques lá na entrada da cidade mesmo, tinham acabado de morrer. Tinham batido um carro. Não me engano, era um carro prata, parecia um... Como chama aquele carro que tem uma bundona? Parecia um Santana. Um Santana, um carro, um Tempra, sei lá. Um carro que tem bem largão, esses sedãs, né? Ele tinha capotado lá e bateu. E morreu dois rapazes, né, mais novos, e uma mocinha. Era justamente esse acidente que eu tava. Teve um outro, esse aqui também foi muito interessante. Eu me recordo que antes de dormir, eu sentado na minha cama, fazendo meditação, isso já há alguns anos já trabalhando, já estava morando aqui, já estava mais experiente. Eu estava com a sensibilidade mediúnica bem alta, com a questão de sentir espíritos, de ver a forma deles ali, nesse momento em que eu estava meditando. Meditando ali na cama, eu vi o que parecia ser o Sméagol do Senhor dos Anéis, sabe? Aquela coisa bem assim, deformada, chegando perto da cama. E inicialmente, mas estava só uma forma, sabe? Só uma sombra que eu estava enxergando ali pelo processo mediúnico, né? A expansão aqui do chakra, o processo mediúnico, eu estava vendo ele não com os olhos, mas com a percepção da aura. Vendo aquela forma, eu pensei, deve ter algum espírito, inicialmente eu pensei, deve ter algum espírito aqui tentando me pôr medo, né? Para eu poder não conseguir fazer as projeções e tal. Aí eu firmei um pouco a cabeça e fui sentindo, né? Eu tava bem tranquilo, eu queria sentir o que ele tava sentindo, o que ele queria, né? Eu percebi que ele tava com muito medo. Ele tava com muito medo e ele tava me pedindo uma ajuda, ele queria ajuda. E ele tava na minha cama e eu ainda não tava dormindo, ele tava ali do lado. Então eu deitei na cama e com o auxílio ali dos mentores, trabalhando as minhas energias, que eu não tinha feito técnica, eu não tinha feito nada, ele me tirou do corpo. E logo que eu saí, eu não via ele, não via esse espírito, mas eu sei que a casa estava cheia de espíritos aqui, a minha casa. Quando eu saí do quarto, tinha uma porta plasmada no meu quarto, eles não queriam que eu saísse. Aí quando acontece uma plasmação dessa, uma dica muito boa, às vezes acontece você fazer projeção astral e ter portas fechando, corredores que não existem na sua casa muitas das vezes, alguma barreira que vai te impedir de você sair do seu quarto. Eu só estendi a mão e uma vontade, né, de projetar energia, o mentor ajudando esse processo, eu dissipei aquela energia daquela porta falsa, aquela porta plasmada e consegui sair de casa. Na garagem aqui na entrada, tinha mais ou menos uns 8 espíritos em volta de uma coisa que eu não conseguia ver o que era. Mas eu sabia que era aquele espírito pela sensibilidade. E eles estavam impedindo eu de fazer o amparo. Então o Alaiara, os mentores, né, estavam ali, não estava só eu e o Alaiara, tinha uma equipe, sempre tem uma equipe, mas muito raro de você ver a equipe completa. De amparo, você vai sempre ver 1 ou 2 ali, no máximo depois de um amparo ainda, eu não estava vendo a Alaiara. Ali eu fui e vi esse espírito no meio deles. O Alaiara, com os mentores, fazem um processo energético, isso é muito comum, deles travarem os espíritos que estão em volta, e esses espíritos não estavam me vendo,
travou esses espíritos ali, eles não se moviam, eles ficavam gritando, xingando, falando que os inimigos da luz chegaram, eles têm muito xingamento, muito palavrão, isso é muito forte lá fora. Então, esses espíritos ficaram travados, eu tive acesso a esse espírito que estava deformado. Ele estava há muitos e muitos anos ali já, nos umbrais, e ele estava completamente deformado, completamente deformado. Sabe uma coisa que vai parecer ele? Um filme horroroso, ruim, mas ruim, um filme muito ruim. Não vê inteiro, não, vocês vão perder tempo. Chama Terror MTV, o 3, eu acho, é o 3. Que tem um rapaz que ele é todo deformado. Ele tá todo deformado na cadeira, na cama, né, em coma assim, ó. Mas todo deformado. O rapaz não conseguia nem andar, não falava. A somatização no corpo astral dele, do desequilíbrio dele, das dores, das torturas que ele sofreu ali fora do corpo, isso foi somatizando no corpo dele devido ao desequilíbrio mental. Mas a dor dele foi tanta, que ele começou a pedir ajuda e entrou em um estado mais harmônico internamente e começou a se disponibilizar ao amparo. Eu chegando com ele, ajoelhei ali do lado dele, os espíritos me viram. E começavam a me xingar, e eu ignorei isso. E comecei a conversar com ele, falando pra ele que eu tava ali, que eu ia ajudar, que ele só precisava relaxar, ficar tranquilo, que eu ia aplicar uma energia nele, que eu ia fazer ele voltar ao normal. E foi justamente isso. Eu abracei ele aqui no meu colo e com as minhas mãos nele assim, eu fiz como se fosse uma expansão da energia. Só que imaginei como se eu fosse uma bola de energia, de cura, de vida e de amor, que eu ia proteger ele ali. E nesse momento, as energias controladas pelos mentores acolheram aquele espírito e eu via ele voltando à sua forma normal. Era uma cena muito bonita até. Ele voltando ao normal ali nos meus braços e adormecendo. E logo ele sumiu nos meus braços e os espíritos que estavam à minha volta também sumiram por causa que eu tinha sutilizado, né? Porque eu acabei dando um pouco de energia e ele foi amparado. Primeira coisa que se percebe quando se começa a fazer projeção astral e você quer fazer amparo, é uma coisa que você tem que entender, que eu demorei muitos anos para entender, que é: não faça amparo de qualquer jeito, não vai sair tentando amparar qualquer espírito que você vê no corpo, fora do corpo, né? Primeiro que é um ato muito arrogante da sua parte chegar para todo mundo e achar que tá todo mundo precisando da sua ajuda. Você tá vendo um espírito lá? Já aconteceu muito, cara. Eu vi espírito ferrado, sem olho, bicho louco, parecia um zumbi, deformado, comido. Chegava nele: meu irmão, vem cá, vou te ajudar. Aí ele vai tomar no meio do seu e me xingava. E não quero ser amparado, não. Eu gosto disso aqui. Você tá achando que eu preciso da tua ajuda? Quem que você acha que você é? Então não seja um projetor arrogante. O amparo, ele é selecionado pelos mentores. Tem espíritos que estão no momento certo de ser amparado. O trabalho é sempre direcionado pela equipe espiritual. Então você, por sua conta própria, não vai conseguir perceber esse momento. Pois assim como tem pessoas aqui no planeta Terra encarnadas no seu cotidiano que você vê que estão completamente ferradas, que estão em uma situação deplorável, se você vai ajudar, elas te tratam com violência. Fora do corpo também tem isso. Fora do corpo isso tem e é muito mais forte, como eu digo, que as sensações emocionais lá no plano astral, que é justamente conhecido também como plano de emoções, né? Os hindus chamavam de cama louca, plano dos desejos, dimensões de desejos. É muito forte essa questão. Então amparo você não faz quando bem entender. Uma das primeiras coisas que você deve fazer como projetor astral, ou como alguém que está buscando fazer uma projeção astral consciente, como um espiritual, uma coisa mais decente, um espiritualista mais decente, realmente maduro, primeiro é se dispor. Quando você for dormir, tire um momento para a oração, independente da sua forma religiosa, reze porque você bem entender. Mas se disponha ao trabalho, se disponha à utilidade. Eu faço isso antes de dormir. Eu sento ali na cama, respiro um pouco,
me esqueço do mundo, esqueço dos meus papéis e faço uma oração elevando a minha mente ao plano espiritual, me dispondo a ajudar da qual forma que for. Seja eu ali varrer um hospital extrafísico, sei lá, capinar um umbral, até fazer um amparo. E me disponho também, assim, ao aprendizado. Eu falo para eles, se eu puder ser útil em alguma coisa, qualquer coisa que seja, em nome do amor e da luz, eu tô aqui. Isso vai me ajudar também a aprender, né? Estou me disposto a aprender, a fazer qualquer coisa para poder ajudar nesse caminho do amparo. Assim você começa a entrar em uma sintonia, que nós falamos em um vídeo aqui no Conexão Espiritual, sobre faixa de amparo. Você entra nessa vibração aonde estão os mentores, né? Na espiritualidade, ali, ainda mais dentro do plano astral, tem essas duas faixas, a faixa de amparo, aonde estão os mentores, e uma faixa mais densa de vibração energética, que chamamos de faixa de assédio, né? Ou faixa da obsessão, aonde estão as vibrações mais densas, os pensamentos desequilibrados e toda essa energia pesada. Então você já dorme com essa ideia, com essa mentalização, com esse direcionamento energético espiritual para o amparo. E quando você vai, dorme tranquilo, não fica grilado se você vai sair do corpo, se você vai ficar no corpo, se você vai sair e andar, ficar vagando, se você não vai sair, se você vai fazer amparo, isso pouco importa. O importante é que você se dispõe todos os dias. Isso vai gerar, primeiro, a questão de horários, uma regularidade de vontade energética e de energia ali, né? Então os mentores, eles sabem que nesse horário você está sempre disposto, ele fala, ó, esse camarada, ele tá bom para ajudar, tem disciplina, tá trabalhando as energias, tá buscando melhorar a si próprio, tá tentando ajudar as pessoas durante o seu cotidiano, não sendo um ser completamente destrutivo. Então ele pode fazer sim alguns trabalhos, eles vêm aqui na sua casa, antes de você ir dormir, o ambiente já está sendo preparado para suas projeções, e o direcionamento para onde você vai, você meio que já percebe mais ou menos que tem alguma coisa para ser feito. E você dorme com essa vida. É uma sensação como se você estivesse no 220, cara. Você dorme com essa sensação de vida. E eles acontece de vir te buscar. E você já sai do corpo e é muito comum que você está no quarto, saiu, muitas vezes eu saio no quarto. Ali no quarto, fora do corpo, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Me disponho consciencialmente, jogando a ideia para cima, de que eu tô ali. Se precisar de mim, eu tô aqui. E muitas das vezes, quando eu já percebo, eu já estou em um outro lugar, já auxiliado, já pronto, né, para poder fazer um amparo. Agora vamos lá aos processos de um amparo. Muitas das vezes podem acontecer de você estar tendo uma visão do ambiente normal, como você vê durante o seu dia, uma visão normal. Às vezes pode acontecer de você já estar visualizando o ambiente por cima, ou já ter uma consciência completa do ambiente, como se estivesse vendo o todo, uma visão diferenciada, uma expansão da consciência por causa da abertura do frontal. Isso os mentores eles já fazem para você ter uma preparação do que você vai fazer, de como que está o ambiente, de quem são os espíritos. Esses tipos de visões são muito comuns e é uma coisa muito interessante, porque você consegue ver como se fosse de cima. E ao mesmo tempo você está vendo de baixo, como se fosse uma dupla visão consciencial. Fora do corpo, você vê tudo. Acontece quando você já chega próximo a esse espírito, de você enxergar ele e você saber tudo dele. Tudo. Questões de vidas passadas dele. As questões do que ele fez, de como ele está, que tipo de sentimento ele está, e você sente isso tão forte, mas tão forte, que você chega às vezes a perder projeção, por causa da emoção ser muita, você se sente como se fosse ele. Você não tem muito o que explicar, os mentores eles descarregam em você um filme, como se fosse um filme de segundos, mas que passa a vida inteira, como se fosse um download da vida daquele homem, daquele espírito ali. E você sabe tudo aquilo, então você se identifica muito. Você chora muitas das vezes. Eu sou chorão extrafísico. Eu falo mesmo. Ixi, muitas vezes eu fiz amparo e fiquei chorando lá fora, igual um bebezão. Cara, é muito fofo, é bonitão, é coisa linda.
Eu emociono demais, ixi, falo mesmo, tem vergonha disso não? Então, não precisa de técnica para fazer um amparo. Você precisa de duas coisas: amor e vontade. Isso supera qualquer técnica de passe, qualquer técnica de exteriorização de energia, EV, seja lá o que for. Amor e vontade. Porque no momento em que você está próximo dele, desse espírito, você vai saber isso e você vai sentir um amor muito grande, ao mesmo tempo que você vai sentir no lugar dele, você vai tratar esse ser como seu amigo. Se você é um cara que já está muito ligado na questão somente técnica e doutrinação e tal, você vai chegar arrogantemente e vai ser um cara chato, e às vezes não vai conseguir fazer o amparo. Muitas das vezes o amparo não dá certo, tá? Então tem muitos livros na literatura espírita, tem vários relatos, vários livros de projeção astral que falam sobre amparo. Por exemplo, tem um livro espírita que chama Diários de um Doutrinador. Eu acho que é esse o nome. Vou ver se eu acho, eu ponho a imagenzinha aí depois. Diário de um Doutrinador. É um livro bom para você ler sobre essa coisa, como que você conversa com o espírito e tal, mas dá uma maneirada na questão da doutrinação, porque muitos, olha, eu falo das minhas experiências, o Wagner também tem muitos relatos assim, o Wagner Borges, o Saulo, tem muitas ideias, o Lázaro Freire, muitas ideias sobre isso. Muitos espíritos que eu já amparei fora do corpo não são cristãos. Independentemente se você acredita, se você define a Bíblia como um livro sagrado e que Cristo é o único Senhor, as pessoas aqui no mundo não acreditam, não é? Não tem uma diversidade de espiritualidade muito grande no nosso mundo, isso continua fora do corpo. Independentemente de você querer provar para o cara, para o espírito, que Jesus é o Salvador, ele não está nem aí para isso. Na cabeça dele, Cristo não ajuda, porque ele não encontrou Jesus depois que morreu. Ele encontrou foi um umbral. Encontrou dor, encontrou sofrimento, encontrou um desespero e uma vida que continuava e ele não sabia o que fazer. Então, quando você for fazer um amparo, você já vai estar sentindo toda a carga daquele espírito, você vai sentir tudo que ele é, tudo que ele acredita. Trata ele mais como um amigo, como um ser, né? Um ser espiritual que você também é. E vai ali, ó, de ser para ser, de consciência para consciência, muito aberto, muito simples. As pessoas precisam muito mais de carinho. Agora, se eu chego no espírito lá fora do corpo, meu irmão, vem comigo, olha só, Jesus está aqui, eu vim aqui para te ajudar em nome do Senhor. Acontece muito do espírito achar que ainda está encarnado e que você é somente um testemunha de Jeová chato. Então, há de se ter uma lucidez de que nem todos os seres fora do corpo entendem a espiritualidade da forma com que você acredita. Isso é uma coisa completamente sua. E você vai perceber isso quando estiver fora do corpo, até mesmo com os mentores, que eles mesmo não têm essa questão religiosa tão seccionada, tão tabeladinha, quanto a gente tem aqui no planeta Terra, encarnado. Isso é uma coisa nossa. Lá fora, os mentores, eles falam de Cristo, falam de Buda, falam de Krishna, falam de Maomé, eles falam de tudo isso na linguagem do amor universal que eles tanto trabalham. Então é essa pegada cósmica de amor, essa pegada universal de amor que se faz um amparo. Então quando você for fazer um amparo, for se aproximar de um espírito, não tenta enfiar uma religião nele. Não tenta enfiar um dogma que você acredite, seja você cristão, de qualquer outra religião que você for. Trabalhe de humano para humano, de ser para ser, de espírito para espírito, de coração para coração. E leve isso também para a sua vida encarnada. Porque se as pessoas têm as religiões delas, elas não estão certas e nem estão erradas, elas estão no caminho delas. E você deve entender isso e respeitar isso e tratar isso muito com amor. Se você for um cara esperto, inteligente, você aprende muito, muito com a doutrina do outro. Aprende muito, tem muita coisa bonita. Então, eu falando da técnica que as pessoas tanto utilizam para poder fazer amparo, tem a questão de você utilizar o amor e a vontade. Então, você está lá, fora do corpo, e um espírito lá, em um estado deprimente,
está na hora dele ser amparado, os mentores já te dão um plano de ação, muitas das vezes acontece isso, às vezes eles falam por você, eles utilizam sim o seu corpo astral e a sua vocalização por você, você vai estar lá fora, você vai perceber que está falando, mas são os mentores falando por você, como se fosse um processo mediúnico de incorporação, tem um outro nome que eles falam lá. Qual que é o nome que se dá? É incorporação, mas não incorpora não, era psicofonia. Como se fosse um processo de psicofonia. Eles utilizam da sua fala, né, do seu processo de comunicação e vão conversando com esse espírito. Então, muitas das vezes, eles precisam que você faça a ponte, porque é isso que um projetor astral é fora do corpo. Você tem um corpo físico que está te ancorando muito próximo às dimensões densas, nas dimensões densas, basicamente, né? Então, por isso que você sai do corpo numa dimensão astral densa. Não é porque você é um cara ruim. É por causa que você tem um corpo. Ou esse corpo tem um cordão de prata que está te ligando. Então você sai numa dimensão densa, se afasta do seu campo do teu campo ali energético, né, da faixa de atuação do cordão de prata, dessa orbe que fica te protegendo. E logo você vai para dimensões mais sutis. Mas inicialmente você é obrigado a sair das dimensões mais densas. Às vezes você já acorda na dimensão mais sutil, mas é por causa que você não lembra da sua passagem nas dimensões densas. Então, logo, quando você estiver ali com os mentores, você percebe que você é essa ponte. Os mentores são muito sutis. E você é um ser, os espíritos muito densos. Muito densos. E você, corpo, que tem uma energia que é ótima para o amparo. É ótima, é maravilhosa para fazer amparo, para dar passe, por causa da densificação. Então você é o meio. O espírito, os mentores e você aqui no meio. Então você faz a ponte. Os mentores te levam ao espírito, você às vezes vai se ver sozinho, fora do corpo. Só você e o espírito, cara. Isso dá muito medo. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então você é essa ponte. Aí você vai, entra em contato com o espírito densificado e os mentores vão utilizar a sua energia para poder chegar até ele. Então é muito comum, depois que você faz o amparo, depois que foi dado o passe, foi amparado, de você conseguir ver os mentores. Quando você for fazer um amparo, não precisa de técnica, esticar as mãos, assim. Então eu tenho que imaginar que meus chakras estão vindo energias cósmicas pelo topo da cabeça, minha aura está expandindo e minhas mãos assim. Mano, fora do corpo você não consegue pensar muito não, viu? Se você ficar nessa, você vai entrar num processo onírico até às vezes. Então é muita questão humana, muita questão de amor. Você chegou ali, não tem muito segredo. O espírito está lá densificado, chega nele, se você estiver com medo, trata ele com um bom humor, né? Leva uma palavra de uma piada engraçada, faz o que você puder. Bom humor é uma ferramenta essencial, muito boa, para poder você chegar num espírito assim. Chega nele brincando, camarada, você tá ruim, hein? Meu Deus do céu. Vou te ajudar aqui, vem cá. Pá, vai nele tranquilo, tranquilo. Só precisa estender as mãos ali às vezes, os mentores controlam o seu processo energético nesses casos, tá? Caso for fazer uma defesa energética, os mentores também controlam o seu processo do EV para você não machucar os outros espíritos, porque isso é muito forte. O estado vibracional fora do corpo, ele é muito poderoso também. Às vezes, o estado vibracional em você já é induzido, ativo pelos mentores para te mostrar que está tendo alguma coisa, você já fica ligado. Então você está lá com o espírito, é somente tratar ele com carinho, respeito, estende as mãos, pensa muito nessa questão que você vai ajudar, que você vai curar ele, que você vai trazer ele para um lado bom. Isso tudo é controlado pelos mentores. E morreu a Maria Preá, como diz o Saulo. Não tem segredo, não tem essa coisa. Um exemplo que eu te dou de um relato do Wagner, que ele estava em uma mesa kardecista lá fazendo um processo de desobsessão, que ele trabalhou muitos anos com desobsessão. E ele, nesse estado, sentado na mesa em processo mediúnico, ele viu um espírito fedorento, todo deformado, todo carnicento, chegando, arrastando, pedindo ajuda para ele. E ele ali naquele coisa, se sentindo até meio mal, né? Porque realmente lá fora do corpo você sente muito as coisas como aqui, o cheiro,
a gosmeira, você tem que se lambuzar às vezes ali. Então você tem que ter muito centro para você pegar um espírito ali, parecendo um cadáver que caiu no rio, e fazer o amparo. Aí ele estava vendo esse espírito chegando no pé da onde que ele estava ali sentado, e ele começou a fazer um monte de técnica, exteriorizar energia, mandar passe, fazer um EV de amor, e essas coisas todas. E não adiantava nada. Aí ele percebeu que desceu dos céus um pilar de luz e uma mentora apareceu, abraçou esse espírito como se fosse uma mãe. Com todo o amor e carinho que ela tinha, abraçou e o espírito adormeceu nos braços dela. E ela fala pro Wagner: Wagner, técnica é bom, ajuda, mas o amor ajuda muito mais. Não adianta só técnica. E é justamente isso. Durante o amparo não é necessário tanta técnica, é necessário muito amor e boa vontade, que é tudo isso que eles estão precisando ali só. Então o comportamento de amparo não é uma coisa que vai rolar durante muitas horas, é 5 minutinhos, 3 minutinhos, até menos. Os mentores te levam para o lugar, você vê o espírito, sabe o que tem que fazer, sempre vai lá, trata aquele espírito com muito amor, ele vai ser amparado, logo as suas energias vão se sutilizando porque você doou energias, e acontece sim, os mentores eles sempre te dão alguns presentes, né, de experiências, né? Então ali você está vendo os mentores, eles te dão um tempo para você conversar com eles, às vezes eles te levam em algumas cidades extrafísicas para você conhecer depois, te levam a alguns lugares muito bonitos aqui no nosso cosmos. É muito interessante essa questão do pós-amparo. Então vamos a alguns pontos. Controle do medo. Busque sempre controlar o seu medo, controlar o seu preconceito com relação ao que é um espírito, essas imagens distorcidas, distópicas da espiritualidade. Trata todo mundo, ou seja, espírito também é gente, ele é igual você, você não é melhor que eles. Ninguém é melhor que ninguém nesse negócio aqui. Então você tem que ter essa visão muito lúcida da situação, que aquela forma distorcida, aquela forma cadavérica que muitos espíritos estão, é somente plasmação deles por causa do apego à matéria. Logo, depois dos passes, tudo isso eles vão voltando ao normal. Então é interessantíssimo que você controle o medo, tá? Para você não perder as suas experiências ou não ter um bloqueio de abertura da consciência durante as projeções astrais, que muita gente tem esses bloqueios por causa de medo. Então, dá uma lida, vai dar uma praticada, vai de coração sempre aberto durante os processos de projeção astral. Quando você estiver em contato com esses mentores, ali, durante o amparo, vai te dar medo por causa que você vai, como eu estava falando antes, você vai estar sozinho, você vai achar que está sozinho. Mas se você se concentrar um pouquinho, você vai perceber que os mentores estão ali com você. Só que você não está vendo eles. Acho que uns 90% das minhas projeções eu não vejo os mentores. Por causa da minha densidade energética extrafísica, da minha densidade. Eles estão numa vibração mais sutil. Então, eu não estou vendo eles, eu estou vendo somente o espírito ali, e muitas das vezes o espírito não está me vendo porque eu ainda estou um pouquinho mais sutil do que ele. E quando eu faço a aproximação dele, aí ele consegue me ver. Por causa que a gente fica numa mesma faixa de vibração. Então, somente depois dos amparos, quando a gente sutiliza a energia, que a gente consegue, às vezes, enxergar os mentores, ou enxergar o mentor do cara que você vai fazer um amparo. Então, põe na tua cabeça uma coisa. Você está sempre em vantagem nesses pontos. Está você, o seu mentor e a equipe espiritual, sempre ali, sempre. O cara que você vai amparar, o espírito que vai ser amparado, e o mentor dele, ele também tem um. Então você nunca está sozinho fora do corpo. Você nunca está desamparado fora do corpo. Um livro que diz muito bem isso, eu sempre indico esse livro, que é do João Nunes Maia, que é Iniciação, Projeção Astral, psicografar ali, ditado na psicografia pelo espírito de Lancelin, que conta essa visão
dos mentores para com os projetores astrais, né? Que a gente tem sempre uma visão nossa para os mentores. Ali esse livro ele faz um paradigma ao oposto, a visão dos mentores com a gente. Você vai perceber que é uma equipe, que é um trabalho muito grande. A questão de abertura de você acabar com os preconceitos também espirituais, para você fazer amparos, se você é uma pessoa que tem uma religião. Não estou criticando a religião cristã, não, mas é que como a gente aqui no Brasil, a maioria delas então tem muitos projetores astrais, com que eu já conversei, muitos doutrinadores espíritas, muitas pessoas de linhas de outras religiões, até mesmo budistas, que têm essa projeção astral, essa ideia espiritual, e eles têm um preconceito muito grande com religião. Não estou falando que são todos, mas tem sim isso, e é uma coisa que a gente tem que deixar bem aberta. Muitas das vezes, fora do corpo, as entidades com as quais você vai ter um contato extrafísico são espíritos ligados às linhas mais de Umbanda, de Candomblé. Sabe por quê? Por causa que eles trabalham na linha de frente da espiritualidade, trabalhando com os espíritos muito densos, né? Como eu já falei, os Exus, os Preto Velhos, as Pombagiras, os caboclos, né? Então você vai encontrar muito desses espíritos e você vai entender que magnitude de amor e luz que esses caras têm. Justamente por causa que eles trabalham vão em centros espíritas, né? Como já expliquei até nos outros vídeos meus aqui, teve uns trabalhos de amparo com um preto velho, caboclo, que já foi em um centro espírita fora do corpo, com a pombagira, que eu também descrevo aqui. Então eles vão em centros de espíritas, centro umbanda, vão em lugares onde tem pessoas com energias ruins, pegam as energias densas delas de propósito, aderem neles para poder eles fazerem resgates em regiões muito densas dos umbrais, aonde os mentores mais sutis não conseguem chegar. E às vezes nem você e eu, o projetor astral, consegue chegar em uma primeira dimensão umbralina ali e ficar lúcido muito tempo lá. Se você permanece muito tempo nessas dimensões, você começa a perder a lucidez. Você vai perder sim, que é muito pesado a plasmação e o ectoplasma naquele lugar, as ideias ali naquele lugar te consome. O umbral é um lugar que ele te consome. Então você tem, por sua densidade energética, muitas das vezes as projeções suas são com seres assim. Mas você, se você é um cara mais preconceituoso, que tem uma mente fechada para isso, os mentores também são espertos. Eles vão aparecer para você. Se você é um cara muito devoto de Maria, você vai ver Maria. Às vezes você vai achar que está do teu lado Jesus Cristo. Só que na verdade, muitas das vezes é uma indução mental que um caboclo está colocando na tua cabeça para poder você não ser um cara preconceituoso. Então tem muitas experiências fora do corpo das pessoas que você vê isso, né? Alguns hindus falando que viu Shiva fora do corpo lá, e Shiva fez ele fazer um amparo com Shiva, com Brahma, com Jesus. Deus falou com ele fora do corpo. Então essas coisas acontecem muito por causa que os mentores, eles são inteligentes ao ponto de saber o seu nível de ignorância. Então se você sabe que eles, por exemplo, que você tem uma energia sexual muito forte, que você tem um certo vício em pornografia, ou que você não tem um equilíbrio sexual, não consegue controlar bem seus instintos sexuais, jamais você vai ver uma mentora. Se você for um homem ou um mentor, que esses caras são bonitos pra caramba fora do corpo. São cheios de luz, são harmônicos, são estéticos. Então você não vai ver, por causa que senão ele sabe que você vai surtar. Você vai ver um senhorzinho, uma senhorinha, uma criança, né, um mentor em forma de uma criança bonitinha, fofinha, te ajudando fora do corpo. Ou às vezes você vai ver somente como se fosse um ser, um monge, um santo, alguma coisa que não vai te despertar isso. Mas essas formas, as formas que nós tanto utilizamos nas nossas religiões aqui, isso pouco importa. Porque lá fora é tudo muito plasmático, é muito mutável. É uma das grandes características do corpo astral, é a sua capacidade de mudança de formas. Tanto que a gente ainda acha que tem mão, um pé e um corpo humanoide lá fora, né? Devido à nossa ignorância e o apego com a matéria. Então o amparo, ele começa a todo instante, ele começa durante o momento que você acorda. Você tem que estar disposto de coração a viver o amparo.
Fora do corpo, isso pode ser somente uma repercussão. Então, quando você acorda de manhã, se coloque à disposição da espiritualidade. Você vai trabalhar, você vai encontrar outros espíritos que estão trabalhando com você. Não são funcionários de uma empresa, não são funcionários, não são trabalhadores, não são pessoas cotidianas. Não é seu filho, não é sua mãe, não é seu irmão. São espíritos. São seres que estão aí para ter as mesmas experiências, para poder se desenvolver, para poder melhorar a si próprio. Porque todos nós estamos encarnados aqui porque fomos reprovados. Reprovado. Então tá todo mundo no mesmo barco. Então se disponha ao trabalho de amor e de amparo. Se disponha à luz, né? E viva com harmonia. Como que você pode fazer um amparo? A ideia da faixa de amparo durante o seu dia? Pare de reclamar. Não critica. Não julga. Não leve uma fofoca adiante. Não cultive ódio das pessoas que você sente tanto rancor e tanta raiva. Não inveje. Busque uma vida mais ética. Quando for conversar com alguém, pensa bem no que você vai conversar. Se for uma coisa desnecessária, se for uma coisa que não vai trazer algo bom, fica quieto. Comece a se tornar algo bom. Um ser humano exemplar. Não para os outros, né, mas para você mesmo. Torne-se aquilo que você gostaria de encontrar no mundo. E logo você vai ser um presente de Deus para o mundo, justamente porque você está disposto. Você está nessa faixa de amparo e você é esse grande dom, esse grande presente. A sua presença muda o ambiente. Tem muita gente já desequilibrada, né? Raros e raros são aqueles que buscam um caminho melhor. É tão difícil você ver hoje uma pessoa que decidiu que não vai mais criticar ninguém. Não vou falar mal de ninguém mais. Vou cuidar da minha vida. Não vou prejudicar. Eu vou buscar ajudar quem quer. Quem que precisa, né? É muito difícil você ver hoje alguém que está disposto a fazer algo bom para si próprio e para a humanidade de uma maneira silenciosa, sem precisar ficar postando tudo isso em rede social, ou então ficar provando para os outros que é bom. Seja o exemplo que você quer, seja aquilo que você quer encontrar no mundo. E logo com esse equilíbrio bonitão, essa carga fofa, toda essa luz e esse amor que você cultivou durante o seu dia inteiro, quando você dorme, não precisa de técnica. Quando você for dormir, você já é o amparo. Você já está no amparo. Você se tornou um amparador 24 horas. Lá fora é somente repercussão de quem você é. A sutilidade extrafísica depende da sua sutilidade interna. De quem você é, de como você está. Quer amparar? Comece com um espírito. Você. Comece amparando a si mesmo. Comece resgatando a sua consciência dessa sujeira da qual você mesmo se enfiou. Rumi, né? Maomé. Para quem não conhece, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo muito fofinho de um canal. Vou te falar para ser um canal extraordinário que eu vou recomendar sim. Que é o Corvo Seco. Que canal bonito, velho. Que trabalho bonito. Que coisa linda. Vou deixar um vídeo do Rumi dele aqui. Rumi, ele fala que você não tem que buscar a Deus. Não tem que buscar o amor. Você tem que ir atrás das barreiras que você mesmo construiu contra ele. Então resgate-se desse umbral aonde você se enfiou, cara. Logo assim, quando você começar a sair dessa lama, você vai ter a chance de ajudar algumas pessoas. Mas comece consigo mesmo.
cultivando dentro de você muita luz, muita paz e até mais.